aí, família, o trailer da terceira temporada de Mushoku Tensei. Rudeus está de volta e com ele mais magia, mais conflito e, logicamente, mais trauma resolvido aí na base da porrada e do amor, tá? No vídeo de hoje a gente vai destrinchar um pouquinho cada pedacinho do trailer, revelar tudo o que você precisa saber sobre essa nova temporada e te preparar para o que promete ser o arco mais intenso da vida do nosso prota, tá? Ele vai ser, assim, top demais. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho porque agora a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de Mushoku Tensei. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, para começo de conversa, parece que todas as coisas voltaram ao normal na casa dos Greirat. E aí, no momento específico, a Asha foi visitar lá o jardim, cuidar das plantas junto com a Zenith, né? Parece um pouco desse pedaço lá no trailer. Elas estavam arrancando as ervas daninhas e o Rudeus, ele se lembra da época em que a Zenith sempre passava o seu tempo arrancando as ervas daninhas do seu jardim. A Asha, então, começou a falar ao Rudeus ali pra esperar no seu quarto, porque ela queria mostrar alguma coisa pra ele. E mais tarde, o Rudeus foi lá, né, pro quarto da Asha, e aí começou a olhar ao redor vendo o que estava dentro, e ele afirmou que o quarto estava perfeitamente limpo de cima a baixo. E também afirmou que tinham plantas perto da janela, como tinha uma boneca que parecia um pouco mágica ali e tal. E ele foi verificando as coisas, viu o armário, tudo cuidadosamente bem arrumado. De repente ele ouviu um som vindo de outro lugar. E aí ele olhou todos os lugares até descobrir que uma das plantas era uma Trent, né? E aí a Asha foi lá e entrou no quarto. Eles começaram a discutir sobre se devem ou não ficar com aquela planta. E a Asha ameaçou contar a Sylph e a Roxy sobre o santuário escondido que ele tinha no porão. Nesse momento a Roxy entrou na sala e a Asha estava prestes a contar a Roxy sobre o santuário, mas foi impedida pelo Rudeus. Daí a Roxy olhou e tal, ficou impressionada com a Trent que estava lá, né? Porque ela é inofensiva, o que significa que a Asha poderia ficar com essa planta. Eles decidiram chamá-lo de Baby Trent, ou sei lá, uma beterraba para abreviar. E o Rudeus estabeleceu regras como não deixar essa beterraba perto de Lucy, né? Treinar ela para não machucar ninguém, informando a todos sobre a planta, que simplesmente se fizesse alguma coisa teria que se descartar ela imediatamente, né? Se machucasse alguém. Daí a gente foi para outra parte, que 3 meses se passaram desde o verão e o Rudeus estava olhando para Lucy ali, pensando no Paul e tudo mais. Ele achava que finalmente ele entendia o que significava ser pai, como o pai dele foi. E também se pergunta se foi isso que o Paul sentiu quando ele teve o Rudeus. De repente a Lucy começou a chorar. E o Rudeus tentou acalmar ela, fazendo algumas caretas, né, como o pai dele fazia. Suzanne, que era a enfermeira, né, velha amiga das aventuras do Rudeus, também caminhava até ele. E depois de trocar algumas palavras ali, os dois, a Suzanne disse que era hora de amamentar a Lucy. Então o Rudeus foi para o seu quarto estudar a pedra mágica de absorção de mana, que ele ganhou, né, enquanto eles lutaram contra a Hydra. E ele descobriu que, para que a absorção de mana funcionasse, você precisa colocar a mana na parte de trás da pedra. Só que a quantidade de mana necessária precisa ser maior ou igual à quantidade de mana que a magia do Círculo Mágico tem. Era como se fosse uma magia de distorção, mas melhor, porque poderia dissipar magias concluídas. E depois tivemos aí Zanoba, Ginger e Julie chegando à casa dos Greirat finalmente. O Zanoba contou ao Rudeus sobre o progresso que ele fez na investigação da boneca automática, né? Autômata lá que eles descobriram na Casa Assombrada. E ele disse que terminou de investigar as mãos e agora estava passando para os pés. Ele também disse que tem que fazer uma nova mão protética ali, né, do zero, e que pode levar 1 mês para ele fazer isso. Então Julie vai até o Rudeus e dá a ele uma boneca do Rugert, que ela foi designada para fazer. O Rudeus, ele observa aquilo ali e ela melhorou bastante nesse negócio de criação de bonecas e tal. Eles também falam sobre a Norne, que parece ter um talento oculto, né, para escrever, e ela escreveu uma história inteira sobre o Rugert de Julie e não consegue parar de pedir pro Rudeus ler para ela. É revelado então nessa hora que o Rudeus quer que a Roxy lhe ensine magia da água de nível rei. Então assim, temos muitas coisas acontecendo nesse início da história. Lógico, eu vou resumir tudo aqui para vocês, não vou trazer uma parada muito complexa para também não ficar um vídeo muito grande. Vamos para a parte da Nanahoshi, porque a Nanahoshi ainda tá com aquilo de querer voltar no tempo, voltar no passado, sair desse mundo. Então, Nanahoshi e Rudeus vão para a localização lá do Perugius Dola, né, com Ariel, Sylph, Luke, Roxy, Elinalise, Cliff e o Zanoba. Eles estavam caminhando no meio-dia ali, finalmente chegaram ao Monumento da Pedra que falava Monumento dos 7 Grandes Poderes, que são os 7 mais poderosos que tem. A Nanahoshi então tirou a flauta, que parecia mais um apito do que uma flauta, né? Não tinha os buracos pros dedos, e alguns segundos depois o homem apareceu do nada. Ele olhou ao redor, viu a Roxy e disse que a raça demoníaca não era permitida no Castelo do Céu, porque o Perugius, ele não gostava dessa raça. E a Roxy pareceu lisonjeada, mas foi animada pelo Rudeus com um beijinho. Olha que coisa bonita. O amor está no ar ainda, cara. Ele disse que o Perugius usaria magia de teletransporte para teletransportar todos para o castelo lá no céu, que era um castelo flutuante, e assim que eles foram teletransportados
teletransportados, eles chegaram lá e são recebidos por Silmaril, que acabou conduzindo eles para o castelo onde estava repleto de artes e estruturas lá. O Zanoba, ficou muito animado com isso. Antes deles continuarem, Silmaril também parou e olhou para o Rudels e para Sylph. Ela começou a perguntar se eles conheciam alguém chamado Hitogami. E o Rudels acabou hesitando um pouco, porque quase foi morto, né, quando respondeu essa pergunta pro Ostred no passado. A Sylph respondeu que nunca tinha ouvido falar de ninguém com esse nome. Então, eles continuaram caminhando pelo castelo. Chegaram até a porta, que levava ao local onde o Perúvio estava, e a Ariel pediu um quarto para os guardas-costas, né, para poder trocar de roupa e tudo mais, e depois de trocarem, voltaram para a porta. O Rudels estava prestes a encontrar o Rei Dragão, cara. Ele se sentiu um pouco desconfortável, mas rolou essa audiência aí. Quando eles entraram na sala, o Perúvio estava sentado lá no trono. Arumanf estava na esquerda dele e Silmaril estava na direita. O resto dos seus familiares estavam de cada lado e a Nanahoshi falou primeiro com o Perúvio, concordando em ensinar ela magia de invocação para poder ela conseguir fazer meio que isso reverso. E a Ariel falou em seguida com o Perúvio, vindo através dela e destruiu o seu objetivo de obter a sua ajuda. Então o Rudels falou ao Perúvio, dizendo a ele que a sua mana ela se assemelhava muito com a mana do Laplace. E o Rudels perguntou a ele sobre como curar a maldição da Zenith, né? Ele disse que ele não sabe, não tem ideia de como, do que ela tá agora, não dá para se reverter. Então ele olhou para Elinalys nesse momento e descreveu como salvou há 200 anos de um labirinto, algo que ela nunca mencionou antes. E o Rudels disse que eles poderiam discutir isso mais tarde. O próximo foi o Zanoba a falar com ele, perguntando sobre o brasão ali do fabricante de bonecas das plantas lá no porão do Rudels. E o Perúvio disse que pertence ao Rei Dragão Maníaco, Caos. Por fim, a Sylph fez a sua pergunta. Só que antes que ela pudesse fazer ela, o Perúvio disse que daria um nome ao filho dela, se ela tivesse um. E ela então perguntou sobre o incidente do deslocamento, né, que aconteceu, que aí ele explicou que foi um acidente, e não algo causado pelo homem. Depois de tudo isso, todos seguiram para os seus quartos de hóspedes. E aí o passar do tempo foi rolando, né? A gente viu a Elinalys finalmente contando pro Rudels sobre o seu passado, como a maldição se concretizou, só que ela explicou que nunca recuperou suas memórias diante de ser salva do labirinto e que a situação da Zenith era diferente da dela. A Elinalys então retornou ao Cliff com o Rudels ali, sem aprender nada de novo sobre a maldição da Zenith, e depois do café da manhã, o Rudels, a Nanahoshi, o Cliff e o Zanoba foram para uma sala separada aprenderem sobre a magia de invocação, com o Silmaril, né? Então o Rudels interrompeu bastante ali com muitas perguntas, ele se desculpava, mas Silmaril elogiava o quão apaixonado ele era por esse assunto. Ela sempre ensinou sobre os dois tipos diferentes de magia de invocação, invocação dos demônios, invocação dos espíritos e tudo mais, e ela também acabou revelando para ele que não é um dos antigos familiares espirituais do Perúvio. Em vez disso, ela é uma das pessoas do céu que ele salvou durante a Guerra do Laplace. Bom, tudo isso acabou passando, né? É uma parte ali do trailer e tudo mais, e a gente vai pular um pouquinho para o outro lado onde acontece, que é a preparação do Rudels. Poucos dias antes de uma batalha contra o Ostred, que o Rudels estava preparando isso, a Aerys e a Ghislaine chegaram na cidade de Sharia. Elas encontraram a casa do Rudels, conheceram a família deles, a Aerys então descobriu que o Rudels tinha partido sozinho para ir matar o Ostred, e depois do início dessa batalha entre o Ostred e o Rudels, a Aerys e a Ghislaine conseguiram localizar eles pelos sons da batalha e pela visão de uma grande explosão. A Aerys encontrou o Rudels quando ele estava à beira da morte, galera. Isso apareceu no finalzinho do trailer. E aí a Aerys começou a enfrentar o Ostred. Ela deixou a Ghislaine cuidar do Rudels e ela observava que ele... Mano, ele conseguiu infligir uma quantidade significativa de dano no Ostred, tá ligado? Apesar disso, olhando pro cara ali, pro Rei Dragão, a Aerys ela reconheceu que era incapaz de derrotar ele sozinha. E o Ostred próprio começou a comentar ali, surpreso, que a Aerys estava arriscando a sua vida por alguém que não seja o Luke, que aparentemente estava destinado a ser o seu marido na outra vida se o Rudels não tivesse vindo para esse mundo. E ela respondeu que não conhecia ninguém com esse nome. A Aerys ela relembrou seu último encontro com o Deus da Espada, onde ele ofereceu a ela uma das 3 espadas antes da sua partida. E ela escolheu a espada elegante do dragão Fênix, que tem uma capacidade de anular a defesa e a aura toda de uma batalha do oponente, ou pelo menos enfraquecer ela. O Deus da Espada também deu um conselho para o seu confronto com o Ostred: nunca se mover primeiro. Devido ao seu forte contra-ataque ali e a sua proficiência no estilo da espada do Deus da Água, era uma coisa que poderia ser perigoso. Enquanto o Ostred e a Aerys se enfrentavam, o Ostred ficou surpreso vendo que a Aerys não se aproximou para atacar. Ele começou a comentar que ela estava na frente dele, era muito diferente da Aerys que ele tinha conhecido no passado, que tinha lutado, né, para tentar salvar o Rudels lá nas temporadas iniciais. Com a Aerys se lembrando dos outros conselhos que o Deus da Espada deu também, o Galfarion, né? Ela conseguiu cortar a mão do Ostred, só que ele foi lá, recolou a mão, curou o restante do ferimento da batalha, né? E com o Rudels, e agora o cara tava, limpíssimo.
A Ares então começou a transitar, né, no estilo do Deus da Espada para o estilo do Deus do Norte, arremessando a espada secundária ali no Ostred, que era facilmente repelida por ele, mas nesse ponto o Rudolf começou a se levantar. Ele já estava com os ferimentos curados, mas drenados, ele estava à beira da morte, tá ligado? Ele perdeu os 2 braços na luta contra o Ostred, estava lutando como se não tivesse mais forças o suficiente para isso. Aí foi quando a Roxy e a Sylphie conseguiram chegar para apoiar ele. A Ares e a Sylphie então planejaram lutar contra o Ostred também, enquanto o Rudolf escapava com a Roxy e com a Grislane. Vendo isso, o Ostred começou a declarar que não permitiria que o Rudolf vivesse enquanto tivesse aliado do Hitogami. Só que ele observou que o Rudolf ele poderia ser potencialmente útil com a sua armadura mágica, né, e o seu imenso poder mágico e a imunidade à maldição do Ostred, que era a maldição que faz com que todos os seres vivos temam a ele mesmo. Portanto, ele ofereceu ao Rudolf para trair o Hitogami e se juntar a ele. O Ostred afirmou que, com o seu poder, ele deveria ser capaz de proteger o Rudolf e a sua família do Hitogami, mas não era capaz de fazer nenhuma promessa absoluta. O Rudolf ele concordou em se juntar ao Ostred, sendo seu subordinado, aprendendo mais, e aí depois da batalha com o Ostred a vida voltaria ao normal. O Ostred curou o Rudolf, finalmente, prometido, né, que ele tinha feito. Os 2 membros superiores dos 2 braços perdidos cresceram de novo. O Rudolf também recebeu uma pulseira mágica que possivelmente impede de ser espionado pelo Hitogami. E aí o Rei Dragão também instruiu o Rudolf a contatar ele de novo, assim que sua magia fosse restaurada. O Rudolf então ele começou a refletir que não se arrepende de ter traído o Hitogami e na verdade ele sente que o Ostred ele é muito mais confiável. E depois ele acabou retornando ali. O Rudolf informa a todo mundo que ajudou ele contra o Ostred, que ele perdeu, né? E que na verdade agora ele se juntou ao Ostred. E aí nós temos um cara que apareceu que as pessoas não conhecem, que é o Albert Corvette. Esse maluco aí é um cara que participou de 3 tentativas separadas de assassinato da Ariel, tá? A princesa do reino, a segunda princesa do reino. Todas elas, graças a Deus, foram frustradas pelo Rudolf. Então assim, essa vai ser uma temporada em que a gente vai ver batalha pra caramba, vai ter um desenvolvimento muito bom da família do Rudolf também, com a volta da Ares e com o desenvolvimento da Roxy, Sylphie e tudo mais. Vamos, se eu não me engano, vai ser adaptado do volume 13 até o volume 18, então a gente vai ter muitos volumes aí numa temporada só, e isso traz pra gente uma história magnífica. A animação tá bem decente, na minha opinião, eu curti bastante. Tem muita gente falando sobre ser 8 ou 80, ou vai ser uma animação muito boa, ou vai ser uma animação muito ruim, mas eu acredito que seja uma animação muito boa, que vai transformar Mushoku Tensei mais uma vez, e acabar trazendo pra gente história como ninguém nunca viu antes, né? Todas as temporadas de Mushoku Tensei foram se superando uma atrás da outra, e hoje em dia, vou te ser sincero, tá difícil da gente ver anime fazendo esse tipo de coisa. Mas eu acredito fielmente que Mushoku Tensei tem um potencial muito grande para essa nova temporada, né? Lembrando que não temos data específica ainda para Mushoku Tensei lançar, mas que será lançado em 2026. Então ainda tem um bom caminhozinho aí para ir. Eu chutaria que seria tipo abril de 2026, tá? Não seria antes disso não. Então vamos aguardar, vamos esperar todos os lançamentos dos próximos trailers, porque eles estão trazendo muitas coisas bacanas e a gente já viu algumas cenazinhas de luta, algumas coisas diferentes aí que indicam que a nossa história ainda está muito longe de acabar. Mushoku Tensei tem muitos volumes ainda, para minimamente mais 1 ou 2 temporadas, tá? Dependendo de como for, se for dividido em 2 ou não, isso tudo a gente só vai saber quando estiver mais próximo do lançamento. Mas se você curte Mushoku Tensei e quiser saber mais sobre várias novidades, não esquece de caprichar no seu like, se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho. É importante a sua inscrição e o sininho ativado, por quê? Porque assim a gente consegue evoluir, consegue crescer mais, consegue trocar mais ideias sobre Mushoku Tensei por aqui, tá? Sempre que tiver novidade, eu tô trazendo aqui, e com você aqui também ajuda muito a gente disseminar todas essas informações, beleza? Tamo junto demais, família, muito obrigado por mais um videozão, beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Valeu!